Olá, mulheres S, boa tarde! Boa tarde a todos vocês que estão entrando aí. Sejam muito bem-vindas ao nosso Chá das Três, eu, você e a Palavra. Hoje eu tô com uma das bíblias do esposo, deixa eu ver, é a Bíblia de Estudo Almeida, foi a nossa primeira bíblia de estudo, então hoje eu tô com ela. E é uma honra ter todas vocês aqui, já quero de antemão agradecer. Ei, Silvana! Ei, pastora Paula, de Paula! Seja bem-vinda, Marcele, seja bem-vinda. Ei, Lu, seja bem-vinda. Já gostaria de pedir vocês para compartilhar essa live. Hoje a live chama O Chamado. Não sei se vocês tiveram no meu feed, mas eu coloquei lá, né, Coloquei lá um texto que o Senhor me deu e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então sejam todas bem-vindas. Boa tarde para vocês. Tô aqui convidando as minhas amigas aqui. Tô tacando o dedo, gente, em tudo. Eu tô convidando todo mundo mesmo para estar aqui, porque hoje começa uma nova jornada aqui. Gente, esse filtro tá esquisito? Conta aqui pra mim se esse filtro tá esquisito. Se tá escuro, se eu tenho que tirar, conta aqui pra mim. Oi, Paty, seja bem-vinda. Ei, Bruna, seja bem-vinda, boa tarde. Esse filtro tá esquisito? Coloca aqui pra mim, que se tiver a gente muda, viu, gente? Esses filtros, eu nem sei onde que muda e tô falando que eu vou mudar. Mas a gente é assim, sabe? Pra ficar um pouquinho diferente essas lives, gente, só fica com a minha cara. Ah, não, agora ficou pior, né? Ai, meu Deus do céu, aí, ó, vai mexer no negócio... Isso, sejam bem-vindas todas vocês. Coloca que tá ótimo. Ah, que bom. Não, se tá bom. Nem vou tocar mais, não. Se tá bom, tá bom. Mulheres, sejam bem-vindas no nosso Chá das Três. É uma honra ter todas vocês aqui. E hoje eu vou falar do texto meu lá do feed. E algo que o Senhor tá falando no meu coração já há um bom tempo. E eu gostaria de ecoar esse som que eu tô ouvindo. Se você chegou agora... Pois é, Lu, tô tentando coisas novas, sabe? Porque eu sou do preto, cinza, branco e vermelho, só. Aí tô tentando umas coisas novas. Até a minha blusa é colorida hoje, gente. Vamos lá, né? E hoje eu quero falar com vocês, contar pra vocês, ecoar no ouvido de vocês um chamado que eu tenho recebido, um som que eu tenho ouvido, e que muitas vezes vocês estão ouvindo aí também, mas ainda não estão entendendo, ficou como eu, meio confusa no meio do caminho durante um bom tempo sem entender essa voz. Então, hoje, a live a gente vai conversar sobre isso. E o texto que nós vamos falar, eu não vou falar o texto primeiro eu vou ler, e aí eu quero ver se vocês identificam aonde que eu tô lendo. Não precisa ser certinho não, sabe? É só pelo menos mais ou menos saber quem é que tá falando isso, tá bom? Então, começa assim, ó. Então disse a pessoa... A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva, então já sabe que é mulher, pois desde agora e todas as gerações me serão consideradas bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o teu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Isso mesmo. Derrubou os tronos dos poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos, despiu os vazios ricos. Amparou Israel, teu servo, a fim de lembrar da misericórdia e o favor de Abraão, da sua descendência e para sempre, como prometera aos nossos pais. Agora eu vou falar, né? Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Aqui, gente, chama isso mesmo, o Cântico de Maria, mãe de Jesus. Tá lá em Lucas 1. Eu gosto muito dos evangelhos. Se você parar para prestar atenção, a gente fala assim, nossa, mas as histórias estão repetidas. Sim, porque cada uma foi escrita por uma pessoa diferente e cada uma com um intuito diferente. Lucas, como ele era um médico, ele tratou bem essas coisas das curas, enfim. Então, o nascimento de Jesus para Lucas era muito, como médico, era muito importante. Então, ele detalhou com mais riqueza aqui no livro dele, tá bom? E aí, gente, a gente pode pensar assim, nossa, é um cântico com a internet ligada? Se então, para aí, porque aqui parou um pouquinho. Vamos desligar aí as coisas que a mamãe precisa da live, ok?
Ótimo. Então vamos lá, gente. Parou um pouquinho, mas já voltou. Então, é um dos cânticos maravilhosos. Tem até música, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Pois é, foi inspirado aqui. E aí, gente, o que a gente pode entender com isso? O que estava acontecendo? Eu acho que todo mundo conhece, mas vale a pena a gente replicar. Maria recebeu a visita de um anjo que deu para ela, fez para ela um chamado. Deu para ela um propósito, fez para ela uma proposta. Apresentou algo diante de Maria. Maria tinha a opção de recusar? Coloca aqui pra mim. Você acha que Maria tinha a decisão de recusar? Coloca aqui pra mim. Tô com a caneta com a mulher, diz esse de novo. Você acha que a Maria ela tinha essa possibilidade de recusar quando o anjo chegou perto dela e falou que ela ia engravidar sem casar? Coloca aqui pra mim. Oi, filhote, vem cá. Coloca aqui. Eu não sei se tá travando pra vocês, gente. Me dá uma luz se tá travando, se não tá, se eu voltei, se eu não voltei. Coloca aqui pra mim, deixa os coraçãozinhos subindo pra mim saber que vocês estão aí. Pra mim saber se a internet tá ok. Me ajuda aí, por favor. Sim, isso mesmo, Paty. Ela tinha livre-arbítrio. Agora vamos pensar. Foi proposto pra ela algo. Ela ia engravidar. Voltou? Ótimo, que bom. Então vamos lá. Foi proposto pra ela algo. Você vai engravidar sem casar. Você vai engravidar do Espírito, um milagre divino, né? E aí você vai ter um filho fora do casamento. Mas esse filho vai ser do Salvador. Gente, é um pedido bem ilusitado, você concorda comigo? Você vai ter que abrir mão dos seus sonhos, de um casamento lindo, maravilhoso e festivo. Você vai ter que aguentar, né, os olhares das pessoas, achando aquilo tudo muito esquisito. Você vai ter que se explicar pro seu noivo, afinal você tá noiva, você tá prometida pra alguém. Você vai ter a sua vida financeira atacada, porque afinal nem casada você é. E aí você vai casar e ter um filho que nem é do seu marido, né? Então, vai mexer nas suas finanças, vai mexer na sua reputação, vai mexer no seu corpo, no seu corpo físico vai mexer. E quem aqui é mãe sabe do que eu tô falando, né? Vai mexer com o seu corpo físico e tudo, e ainda você quer. E ela falou que queria, e aí pra agradecer, ela compõe esse cântico. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra. Agora eu te pergunto, gente, ela tá se alegrando em quê? Seja bem-vindo, marido. Ela tava se alegrando em quê? Pelas perseguições? Pela má reputação, pelas explicações que ela ia ter que dar, pelo corpo, né, mudado, transformado, pelas finanças atacadas, pelos sonhos mortos. É isso? Ela estava agradecendo, era por causa disso? Ei, Cláudia, seja bem-vinda. Exemplos de fé e obediência, sim, também. E ela estava agradecendo, era por causa dessas coisas? Não. Ela estava agradecendo porque ela foi escolhida, ela foi agraciada. Deus olhou para ela com os olhos e ofereceu ela algo. E ela foi e aceitou. Ela estava alegre porque ela tinha sido escolhida, porque ela teve a possibilidade de ouvir um pedido de Deus. Ela tinha a possibilidade de cumprir os propósitos de Deus. Foi por isso que ela estava alegre. E aí ela fala, né, aqui que o Senhor visitou, que lembrou de Israel, que agora, através da vida dela, as gerações seriam consideradas bem-aventuradas. Ela não estava com os olhos no hoje, no agora, no que ela ia falar com as pessoas. Ela não estava nem aí pelo que as pessoas iam falar. Ela estava com o olho no alvo. As próximas gerações serão bem-aventuradas. O Senhor visitou o teu povo. Ele está cumprindo as promessas. Ela estava com os olhos no céu. Ela não estava com a visão na terra. A visão dela estava no cumprimento dos propósitos. Ela conhecia as escrituras e sabia do cumprimento das promessas. Isso mesmo. Ela estava com os olhos no alvo. E aí, Letícia, o que isso tem a ver com a gente?
Gente, de uns anos pra cá, existe um eco, existe um chamado, existe uma trombeta. Se você começou, né, entrou aqui no comecinho, você ouviu o som do chofar. Há um som que está sendo ecoado nos 4 cantos da terra. Dependendo da sua idade, né, se for assim, tipo eu assim, você vai entender que nos últimos anos, há um mover diferenciado. No mundo, tá? Eu não tô falando só no meio evangélico, não. No mundo. A gente está vivendo situações nunca vistas, nunca imaginadas. E hoje nós temos acesso a opiniões de pessoas, a posicionamento. Hoje nós temos muito mais a nossa voz ecoada por causa das redes sociais. Antigamente, o que acontecia? Para você, por exemplo, ter a oportunidade de falar na igreja, de ser convidada para cantar, ministrar, orar em uma igreja, por exemplo, né? Você tinha que ter uma reputação impecável, você era indicada, alguém falava para você, falava assim, não, eu tenho uma menina lá na minha igreja que canta, tem uma menina que ora. Antigamente, gente, todo mundo do bairro sabia quem era a mulher de oração. Se algum demônio se manifestasse, podia ir na casa da fulana, porque fulana vai orar e esse negócio vai acontecer. Se alguém tivesse doente no bairro, sabia quem era a pessoa que podia ir, que ia dar uma oração, que ia trazer uma palavra, que ia trazer uma profecia, seja o que. Era notório, era conhecido, porque as pessoas viviam uma vida condizente daquilo que elas faziam. Estamos de fato vivendo coisas que a gente só ouvia falar nos seminários. A gente tá vivendo esse tempo. E agora, gente, qualquer pessoa pode abrir uma live como essa e falar o que quiser. Pode falar de Deus, pode orar, pode fazer o que quiser. Hoje em dia, muitas vezes, não é nem considerado o seu testemunho. Por isso que nós estamos vivendo nesses tempos aqui de fim de tempo, né? Que o lobo em pele de ovelha, falsas pessoas, falsos profetas, enfim, nós estamos vivendo nesse tempo, porque hoje em dia, você não precisa de indicação de ninguém. Você abre um Instagram, coloca umas fotos lá bonitinhas e fala que você tá com a agenda aberta. E muitas vezes você é convidado e você vai, você faz. Hoje em dia, talvez nem o pessoal do bairro sabe que você é cristã, porque hoje em dia é um tal de gospel, todo mundo é gospel, todo mundo é evangélico, parece que é chique ser evangélico, que é chique ser gospel, e aí todo mundo é. E aí, gente, você não consegue mais discernir se a pessoa é ou não pelas roupas. Você não consegue mais discernir se a pessoa é ou não pelo testemunho, não sabe. Porque tem crente que não leva desaforo pra casa, tem as macumba gospel, tem um monte de coisa. Tá, Letícia, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que hoje você tá vivendo num mundo, numa realidade, que se você não parar e não observar, você vai acabar sendo entremeada nessa lamaçal toda. E aí, você vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar, mas peraí, o que eu tô fazendo aqui? E em esse horário pode ser tarde demais. Existe um chamado, existe uma trombeta sendo tocada, existe uma posição que eu e você precisamos tomar, existe algo de Deus para ser feito aqui na terra e está sendo nos oferecido a oportunidade de participar desse movimento, desse momento, dessa ruptura. Só que muitas vezes nós não estamos nem aí, a gente não está nem observando. Tem mulheres que tá tão entremeada nas coisas desse mundo. O alvo dela é tanto ficar bonita, ficar sarada, ficar gostosa, ter dinheiro, ser vista pelas redes sociais. Ela tá tão preocupada na casa de 3 andares, na piscina quilométrica, no carro. Ela tá tão preocupada na formação dela na faculdade, nas línguas, nas viagens, que ela tá sem tempo de ouvir. Gente, não sou nada contra isso, tá? Muito pelo contrário, se Deus quiser me dar, eu quero todas as bênçãos. Eu quero sim, desde que não me tire os meus olhos do alvo. Que eu não perca aquilo que é bom, que é necessário, aquela uma coisa que é necessária. Que eu não perca o chamado, a voz, o som da trombeta. Só que muitas vezes a gente tá desse jeito. Por quê? Porque o mundo manda.
Hoje em dia, gente do céu, eu tô vendo um monte de mulher fazendo um monte de besteira no cabelo, porque os salões ficaram muito tempo fechados, e aí a raiz cresceu, aí é raiz branca, é trem sem progressiva, aquela coisa, e tá cortando, e tava... Gente, surtaram. Por que elas surtaram? Porque o mundo fala que elas têm que estar sempre impecável, que elas têm que estar sempre bonita. Tem mulheres sofrendo porque engordou alguns quilos na quarentena. Agora eu te pergunto, quem é que não engordou, pelo amor de Deus? Né? Quem é? Mas o quê? A preocupação. E aí você fica frenética. Por quê? Porque você precisa viver a expectativa do outro. Aquilo que o outro espera de você. Não, eu sou cristã, Letícia, então eu tenho que ter um carrão do ano. Não, Letícia, eu sou cristã, então a minha casa tem que ser a mais bonita do bairro. Letícia, eu sou cristã, meus filhos têm que estudar na escola mais cara. Não, Letícia, eu sou cristã, eu tenho que viajar para Israel todo ano. E aí a gente usa o ser cristã, porque não, eu tenho que comer o melhor dessa terra, e aí você se embaraça. Sabe? Você se embaraça com as coisas aqui desse mundo e não ouve o chamado. Mas tem também um outro tipo de mulher, que são as ativistas. Ela faz tudo pra Deus, mora dentro da igreja. Agora, coitada, que teve a pandemia, morreu. Morreu, por quê? Porque a igreja não estava sendo aberta todos os dias, não pode. E aí ela surtou, ela perdeu a identidade dela, porque veio a pandemia e ela não pode estar na igreja todo dia mais. Agora, pra orar, tem que ser poucas pessoas, tem culto, né? E aí agora ela já não sabe mais o que fazer. Ela perdeu o sentido, ela não tá ouvindo o chamado. Por quê? Porque ela é ativista. Ela entende que fazendo as coisas pra Deus tá tudo bem. Não, eu tô fazendo pro Senhor, não, eu tô fazendo pro Senhor. Gente, tem gente que não tá podendo mais ir visitar, fazer oração nas casas, fazer na cela. Surtaram. Do tipo, e agora, quem sou eu? O que eu vou fazer? Por quê? Porque tá fazendo coisas... Você quer participar da live hoje? Então tá, então, no trato que a gente tem, ok? Tá. Porque elas querem fazer coisas pra Deus e acham que é isso que Deus tem pra elas, fazer coisas. Querida, o nosso chamado é pra ser, não é pra fazer e nem ter. Maria foi chamada pra ser mãe de Jesus, pra receber dentro do ventre dela algo sobrenatural, algo do céu. Toda a personalidade, todo o comportamento de Maria mudou. Ela já não era mais a noiva de José. Agora ela era a mãe do Salvador. Ela era o ser. Ela foi mãe dele. E então mudou. Não era o que ela fazia. A gente não vê grandes coisas. O que Maria fazia de diferente, gente? Eu te pergunto, não tinha um monte de virgem lá em Israel? Não é possível que tinha um monte de virgem lá em Israel, não? Estão preocupadas com as coisas da terra. Aí, ó, a Adélia emagreceu. Gente do céu. Ah, minha filha, me conta. Me conta como foi essa bênção, porque o negócio aqui não funciona, não. E aí são ativistas. E o Senhor te chama pra ser e não pra ter. E eu ouvi, né, Mateus 7, o sermão da montanha, um dia o Senhor falando isso comigo. Letícia, se eu chegar hoje, você fica. E aí eu, Senhor, mas eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo isso, fazendo aquilo. Aparta de mim, porque eu não te conheço. Porque a gente não tem um relacionamento, eu não te conheço. Você faz coisas no meu nome e eu, pela misericórdia, eu te uso. Mas isso não quer dizer que você tá ouvindo o meu chamado, cumprindo os meus propósitos e fazendo as minhas vontades. Não tem nada a ver. Você tá trabalhando, você tá fazendo ativista. Tem as que ouvem o chamado do Senhor, mas elas não se sentem merecedoras. Ai, mas eu sou tão pobre, eu sou tão feia, eu fiz tanta coisa errada. Letícia, mas você não sabe o meu passado. Letícia, porque se alguém descobrir quem eu era, eles não vão me dar legalidade. Enfim, elas não se sentem merecedoras de anunciar aquilo que Deus deu pra elas. Elas têm algo tão grande, tão lindo, um propósito tão maravilhoso, mas elas não fazem porque elas não se sentem merecedoras. Aqui no Ceará tá muito quente, a gente emagrece só de fazer comida. Pois é, então talvez seja isso, né? Tem as mulheres que ainda não ouviram o chamado, mas elas estão prontas para receber. Tem mulheres que elas não sabem muito bem o que é, como que faz, mas elas estão atenadas. Ah, então eu tenho que aprender a palavra, então eu vou aprender. Tem que orar mais, eu vou orar. Tem que fazer consagração. Elas estão a postos. Elas ainda não ouviram, mas elas querem ouvir, mas elas já estão a postos. São as esforçadas, né? Eu me coloco nesse meio, né? De ser as esforçadas.
Existe aquela que tá em cima do muro, que não sabe se aceita o chamado do Senhor ou simplesmente ignora, porque as coisas do mundo é muito legal, é muito bom. Eu tive que escolher entre o meu trabalho de consultora e coach de empreendedoras e ficar aqui com vocês essa pandemia. Gente, simples, eu tive que escolher. Por quê? Porque agora os meus filhos estão tempo integral em casa. Tá a maior loucura essas aulas em casa. Senhor do céu, tenha misericórdia de nós. E aí eu não ia dar conta das duas coisas. E aí eu tive que colocar na balança e tive que descer do muro. Então tá, eu vou focar no meu trabalho, vou ganhar dinheiro e tal. Ou eu vou fazer aquilo que o Senhor realmente me chamou pra fazer. Gente, e não é fácil, porque as contas continuam chegando, os boletos continuam chegando, né? Mas o quê? É uma decisão que você precisa tomar. Você não pode ficar no muro. A palavra do Senhor fala que você pode ser quente ou frio, porque o morno, ele vomita. E muitas de nós estamos em cima do muro. A gente não se decide, a gente não sabe o que fazer. E existe... Tudo bem com você? E existe também, gente, as que estão se preparando. Elas sabem que existe algo na vida delas, que elas precisam cumprir um propósito. Elas ainda não sabem o que é, mas elas estão se preparando para isso. Estão em oração, estão com os ouvidos e a mente aberta para entender aquilo que Deus tem para ela. Existe as também que já estão se posicionando. Elas sabem o que tem para fazer, então elas já tomaram a decisão. Eu tenho, né, uma aluna, ela tá até aqui, que ela estava com o pensamento dividido entre o trabalho e as atividades da igreja. Mas na hora que ela se posicionou naquilo que Deus tinha para ela, na hora que ela entendeu qual era o propósito dela e o que Deus esperava dela, gente, a vida dela mudou assim, 360 graus. Ela entendeu. E aí o que ela fez? Ela se posicionou. Agora o Senhor tem a oportunidade de abençoar ela e abrir as portas grandemente. Por quê? Porque ela está posicionada. Muitas vezes a gente está orando, esmurrando porta, lá choramingando em portas que não é pra gente, ou então que a gente não está pronta e preparada para aquela porta. Querida, queira estar diante da porta que o Senhor abriu. Só que para você aceitar esse chamado, esse propósito e estar posicionada na porta que o Senhor abriu, eu queria te dizer que não é gostoso muitas vezes. Que a sua reputação vai ser colocada à prova muitas vezes. As pessoas vão te maldizer, vão falar mal de você. Você, de repente, vai ter que se explicar para as pessoas por que você tomou aquele posicionamento. Mas você vai poder fazer que nem a Maria. Olha, minha alma está agradecida, porque o Senhor me visitou. Em mim vai se cumprir aquilo que está escrito na palavra. E a Su falou uma coisa tremenda. Ela conhecia a palavra. Por isso que aqui se chama Movidas pela Palavra. Porque quando você tem a palavra no seu coração, Salmo 119:11, escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você tem a palavra dentro do seu coração, você fica alegre, mesmo com as adversidades, mesmo sabendo que o negócio vai ficar feio. Você entende isso. E você aceita isso, e você fica alegre, você confia naquele que te chamou. Você não tem crise de identidade, achando que você não é merecedora, que você não sabe fazer. Ai, meu Deus do céu, não sei fazer. Você não tem. Por quê? Porque você tá firme na voz que você ouviu, você se posicionou e você conhece a palavra. E aí você vai caminhar se movendo pela palavra. A palavra que o Senhor te deu e a palavra que é a Bíblia. Então, nessa tarde, se arruma porque você tá caindo. Tá machucando a mamãe assim. Isso. Pronto? Tá bem? Então, nessa tarde, o meu convite para você é que você possa abrir os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para você. Só que, vamos lá. É fácil cumprir os propósitos de Deus, gente? Não, não é fácil. Não é fácil. De início pode até não ser gostoso, mas você precisa escolher quais são os sonhos e os planos que você quer cumprir nessa terra. Letícia, mas eu tenho tantos sonhos pessoais. Eu sonho em ser uma mulher bem-sucedida financeiramente. Eu gostaria de viajar, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo. Tudo bem, são sonhos maravilhosos. E se você se firmar naquilo que está escrito em Salmos 37:4, o Senhor pode realizar todos esses sonhos para você.
Agora, a minha pergunta é, você quer realizar os seus sonhos? Você quer que Deus te abençoe para realizar os seus sonhos? Ou você quer caber nos sonhos de Deus? Você quer participar dos projetos do Senhor? Você quer refletir aqui na terra a mulher que Ele desenhou no céu? É forte essa pergunta? Coloca aqui pra mim. Tá entendendo, gente? Ficou dúvida? Coloca aqui. O melhor lugar para se estar é onde quer que eu esteja. Não é fácil, tá? Na nossa geração, isso não é fácil. Tá todo momento as pessoas falando o que você tem que fazer, o que você tem que dizer, como que você tem que se portar. Todo mundo tem uma opinião sobre a sua vida, sobre aquilo que é melhor. Todo mundo tem um plano perfeito para você, para sua casa, para sua família. Todo mundo, né? Não é fácil. E não são todas também que aceitam esse chamado. Não são todas que ouvem essa voz e nem todas que vão atender essa voz. Eu quero estar na vontade de Deus. Não é fácil e nem todas querem. Mas aí fica a pergunta, Deus vai deixar de te amar se você não quiser cumprir os propósitos dele? Lógico que não, gente. O amor de Deus não tem nada a ver com aquilo que você faz. Não tem. Tem a ver com o sacrifício de Jesus ali na cruz. Você vai ser salvo do mesmo jeito. Só que isso interfere a maneira que você vai viver aqui na terra. Isso interfere na maneira que você vai receber os downloads do céu. As chaves do céu. E aí sim vai determinar essa maneira. Fazer a vontade de Deus existe muita renúncia. Muita não, às vezes não é sempre. Sempre você vai precisar de renunciar a alguma coisa. Sempre. A sua vontade, o seu querer. Por isso que pra mim é muito estranho quando a pessoa fala assim, não, o propósito de Deus pra minha vida é, assim, de início, tá, gente? Nossa, é uma coisa muito boa, eu gosto muito de fazer isso. Deus me chamou pra isso e eu gosto de fazer. Gente, eu acho isso muito estranho. Porque a palavra do Senhor fala que pra você ganhar a sua vida, você tem que perder. Fala que você tem que largar pai e mãe por amor do Senhor. Você tem que carregar sua cruz. Como assim? De início não vai ser legal, não. De início tem que ter choro, gente. Tem que ter sacrifício. Porque senão, não sei se é de Deus, não. Né? Você fica alegre pelo resultado que você sabe. Você se move, né, pela palavra que você recebeu. Mas isso não quer dizer que é gostoso, não. Aí, Silvana, eu cansei de lutar contra Deus pra fazer a minha vontade ou agradar as pessoas, porque cada um diz uma coisa. Isso mesmo. Gente, se você tentar viver agradando as pessoas, você vai surtar. A única pessoa que você precisa de agradar é Deus. Isso eu aprendi como eu digníssima, já contei pra vocês, né? E aí, gente, eu quero dar uma dica. Não vai fazer porcaria, não, que a gente tá na live. E agora, gente, eu quero contar algo pra vocês que eu aprendi essa semana com meu marido e que, assim, mudou a minha expectativa e a minha visão com relação a essas coisas. Ei, seja bem-vinda, Eliud. Não tem importância não, vai ficar gravada, tá? Quando a gente olha lá no Éden, que fala, né, que a Eva comeu e deu o marido pra comer, enfim, aquela confusão danada. Isso foi meu marido que me falou, tá, gente? Isso aí foi Deus que deu pra ele, não foi eu não tinha atentado pra isso. A palavra do Senhor fala assim, olha, coma de toda fruta do jardim, só não coma, aqui, esse aqui não pode, tá? Não pode. Só não coma dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, não é? O que Deus falou? Coma de toda árvore. Você acha que se Adão e Eva tivessem comido de toda árvore do jardim, eles tinham experimentado a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal? Coloca aqui pra mim. O que você acha sobre isso? Você acha que mesmo assim eles iam comer? Depois da live mamãe faz. Lembra que a gente tem um trato? Não, já acabou. Não acabou ainda não, aqui ó. Mas você vai falar só um pouco? Vou falar só mais um pouquinho, tá bom? Tá. Pois é, a gente nunca parou pra pensar nisso. Pois é, eu também não, gente. E olha que eu como Bíblia, e eu nunca pensei. Quem falou isso comigo foi meu marido essa semana. Você acha que se você difícil, nós somos muito teimosos? Ai, Jesus, buguei. Pois é. Então tá, eu vou tentar clarear aqui. Não vou falar tudo que ele falou, não, porque é muita coisa, enfim. Eu só vou pegar essa partezinha.
Vamos pensar? Você acha que não, né, Cláudia? Eu também acho que não. Você sabe por quê? Porque pensa comigo. Se você tá com barriga cheia... Bom, tá? Eu vou falar da minha casa. A gente saía, pelo menos, pra fazer compra todo mundo junto. O dia que a gente tinha lanchado, que tinha almoçado, a gente gosta de ir de manhã. Então, o dia que a gente tinha tomado, assim, um super café da manhã, a minha compra dava um valor. O dia que a gente vai com fome, a minha compra dá um valor mais alto. Tudo eu quero. E olha que eu não sou uma mulher consumista, eu sou assim... Os meninos passam raiva comigo, eu fico lá fiscalizando tudo dentro do carrinho. Mas se eu tiver com fome, popô, e até eu me exponho. É um popô, incrível. Com vocês também é assim? Conta aqui pra mim. Se tem isso com vocês. Se quando vocês saem pra fazer compra com fome, vocês compram mais do que quando vocês saem sem fome. Coloca aqui pra mim. Vamos ver se é só comigo, se é só na minha casa que acontece isso. Olha... A gente já conversou antes da live começar, não foi? A gente tem um trato, não tem? Então vamos cumprir o trato, ok? Mas eu quero. Verdade, você já fez o teste, né? Pois é. Por quê? Porque quando você tá com a barriga cheia, você olha aquilo que você precisa. Quando você tá com barriga vazia, você olha mediante a sua necessidade. Se Adão e Eva tivessem comido de todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, eles não iam conseguir o quê? Dar ouvidos para a serpente. E aí, o que isso tem a ver com hoje, a nossa live sobre o chamado? Se você estiver bem alimentada em Deus, as vozes do mundo não vão te tragar. Você não vai ser levada pelas ondas do mundo. Não vai ser, porque você tá alimentada em Deus. Faz sentido pra você? Se faz sentido, manda coraçãozinho. Faz sentido? Coloca aí. Pois é, pastora, é pérola do marido, viu? Nem posso ficar com essa honra, porque é dele. Mas não é? Gente, quando ele falou isso, a minha... Por quê? Porque é isso mesmo. Se eu tenho uma palavra guardada no meu coração, a Su mesmo falou. A Maria conhecia a palavra, ela sabia quem era Jesus, quem Jesus ia ser. Ela sabia pelas profecias de Isaías. Ela era uma mulher instruída na palavra. Ela estava alimentada, cheia de Deus. Por isso que ela aceita aquilo. Por isso que ela fica aqui se vangloriando e falando que a alma dela está engrandecida. Por isso que ela consegue manter os olhos fixos naquilo que o Senhor tem para ela, porque ela estava alimentada das palavras e das promessas do Senhor. Se eu e você estiver alimentada das promessas e das palavras do Senhor, a gente não vai dar ouvidos a essas vozes do mundo, falando que a gente tem que ser magra, tem que ser loura, os nossos filhos têm que falar inglês com 4 anos de idade, que tem que estar na escola particular, que seu marido tem que ter um super carro, tem que ser um auto... Gente, a gente não vai ouvir isso! Ah, que você tem que ter 10 mil seguidores, que você tem que ter tantos grupos de WhatsApp cheios. Gente, você não vai prestar atenção nisso. Por quê? Porque você está alimentada com a palavra e as promessas do Senhor. Na hora que as pessoas falam, mas quem é você? Você não é nada não, você fala errado, você escreve errado. Você nem conhece de Bíblia, você nem sabe orar, olha quem você é. O seu marido nem é crente, os seus filhos também nem é tão crente assim. Você não vai dar ouvidos a essas pessoas e a essas palavras, a essas vozes do cão. Você não vai se alimentar disso. Por quê? Porque a sua barriga vai estar cheia, vai estar o quê? Cheia de Deus. Simples assim, você vai estar cheia de Deus. A Adélia tá falando, ouvi de forma diferente os Salmos 23, mas faz o mesmo sentido para Deus. Ser o nosso pastor, temos que estar satisfeito nele e deixar de ser o nosso pastor. Pois é, gente. Só que o quê? A gente
quer as coisas pelos olhos. A gente tem uma casa, mas você quer uma casa maior e melhor. Eu não tô falando que você não tem que ter não, tá, gente? Por favor, não é isso. Eu tô querendo dizer que você não pode ser paralisada ou você ficar embaraçada nas coisas deste mundo se quer cumprir os propósitos do Senhor. Se você não quiser cumprir os propósitos do Senhor, tá tudo bem, querido. Mantém nisso aí e vai nessa fé. Agora, se você quer cumprir os propósitos do Senhor, o chamado pra você é diferente. Mãe de Santana, eu danço, mas parei algumas vezes porque não aceitava esse talento. Deus quebrou alguma religiosidade que eu tinha e mudou a minha visão. Hoje tenho certeza. Gente, faz muito... não, nem fala isso comigo não, porque eu também tinha essa... Eu contei, né, pra vocês na semana do meu aniversário, né? Meu pastor falou comigo, nossa, por que você não dança no ministério da igreja? Não, na minha igreja já tinha dança, só que eu olhava com aquilo com os olhos terríveis, porque eu do mundão... Gente, ó, que fique entre nós, tá? Eu lá no mundão... Gente, eu ia pros lugares dançar. Nunca bebi, né? Usei droga, cigarro, nada disso. Gente, o meu negócio era dançar. Eu subia no palco, gente, pra dançar. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. E a minha época era a época dos axé. Então, se liga nisso aí. E aí, quando eu me converti, eu pensava que era profano dançar. Nossa, Deus, não, dançar é coisa do mundo. Porque eu entendi a dança só como aquela dança sensual que eu conhecia. O Senhor depois de 4 anos, o Senhor trabalhou no meu coração e eu fiquei 8 anos como ministra de dança. Gente, eu amo, porque o Senhor me... Davi. E aí, voltou. E eu fiquei 8 anos. Dança faz parte do reino, tá? Depois você entra em contato comigo no direct que eu vou te dar um salmo que fala sobre dança. Ai, meu coração até chora, porque eu ministrei vários workshops de dança, congressos de danças, então eu tenho assim, um estudo bem aprofundado nisso. Dança é de Deus, viu? Fica aí, faz parte. Isso mesmo, Lu, a gente não dá mais ouvido às vozes quando a gente está alimentado em Deus. Então, mulheres que estão aqui comigo numa plena sexta-feira, 3 horas da tarde, quase 4 horas da tarde, eu quero que você, nessa semana, né, eu quero que você ore, perguntando, se você quiser cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra, ore perguntando, Senhor, qual é essa proposta que Ele tem esse propósito que Ele tem para você. Se você entender o propósito de Deus, você não aceita as propostas desse mundo. Eu ouvi isso da Viviane, né, Martinello? Se você entende o propósito e as promessas de Deus, você não negocia as propostas deste mundo. Se você está alimentada na palavra e na promessa, você não precisa ouvir aquilo que o mundo fala. E eu gostaria muito que cada uma de vocês que quisesse realmente cumprir esse propósito, perguntasse isso ao Senhor. Nós vamos começar aqui uma série de lives, toda sexta-feira, 3 horas da tarde, para a gente trabalhar isso em nós e se preparar para esse chamado. Gente, não é só eu que eu tô falando, não. Se você segue outras pastoras proféticas, né, gente, que eu sou dessa linha, se você segue outras pastoras proféticas, você tá vendo um grande mover. Você tá vendo uma grande movimentação. Gente, antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, não existia essa coisa de Instagram de pastoras, de lives, a pessoal pregando, orando, não tinha nada disso não, querida. Se você quisesse, talvez, quem sabe, você ia no YouTube e pegava aquelas filmagens das igrejas grandes. Hoje, qualquer igrejinha tem uma live e faz culto na live e que fala. Então, a gente tá vendo esse movimentar. E isso é bom? É bom sim, eu sou que nem Paulo, gente. Seja por vaidade, seja por dinheiro, seja por qualquer coisa, gente. O importante é que prega o evangelho. Eu sou igualzinho Paulo nisso aí, eu não tô nem aí pros motivos do coração. Eu quero saber o seguinte, quais são as mulheres que realmente estão ouvindo e cumprindo os propósitos de Deus aqui na Terra? Porque é com essas mulheres que eu quero falar e que quero me unir. Por quê? Porque é difícil pra mim. Se eu parar pra mim pensar em tantos sonhos que eu tinha, tantos planos que eu tinha, tantos projetos que eu tinha pra largar isso tudo e cumprir o propósito do Senhor, gente, é doído, é sofrido demais. Quem me acompanha de perto sabe, né? Mas o que? Eu decidi. Pra mim vale mais um dia fazendo aquilo que Deus mandou do que 1000 aí, gente, perdida nesse mundo. Então a gente precisa abrir os nossos olhos e pedir ao Senhor aquilo que é pra gente. Letícia, eu posso abrir um Instagram e começar a pregar? Pode. É esse o propósito de Deus pra você? Porque se for o propósito de Deus pra você, o Senhor vai te sustentar com as críticas, vai te sustentar com os haters. Gente, as afrontas vêm.
E é muita afronta. Né? Você vai te sustentar. Agora, se for porque você tá vendo todo mundo fazer, você não vai aguentar. Por isso que surge e dissurge um monte de gente. Porque a primeira coisa é a base. Você tá firmada numa palavra? Foi uma palavra do Senhor pra você? É essa palavra? Então vai, querida, vai. Porque você tá cumprida numa palavra. Eu tô orando porque o Senhor me deu uma direção, gente, totalmente... Sabe aquele negócio que você fala assim, poxa vida, eu tô que nem Gideão. Você tem certeza que sou eu? Sabe, eu tô assim, você tem certeza absoluta que sou eu? Me manda sinal. Me manda sinal, me manda sinal. Porque eu não tô entendendo, eu não sou essa pessoa. Sabe, eu sou a menor da minha casa. Eu tô igualzinho Gideão. E aí, gente, tô orando. Coloquei um monte de gente pra orar por mim com relação a isso. Tô pedindo conselho, porque eu sou dessas que pede conselho pras pessoas, sabe? Ontem foi o conselho do meu marido. Ontem sentei com ele, falou, olha, Deus me falou isso, o que você acha? Você tá comigo nessa? Né? Eu peço conselho, eu sou uma pessoa bem obediente com relação a isso. E aí, gente, o Senhor vai e me manda uma palavra. Arthurzinho, hoje você tá participando mesmo, né? Tira o dedinho daqui só pra mamãe abrir a Bíblia, ok? Obrigado. E aí, gente, o Senhor me dá uma palavra, e eu reclamando, né? Lógico, óbvio, evidente, porque a Letícia é dessas também, gente. A Letícia chora, a Letícia reclama. Eu faço essas... Aí, orando pro Senhor e reclamando, aí o Senhor responde assim pra mim. Presta atenção. Você está fadigada correndo com homens que vão a pé. Como você vai competir com homens que andam a cavalo? Gente, e é essa palavra que eu quero deixar para aquelas que estão relutando em aceitar o chamado e o propósito de Deus. Ah, Senhor, mas eu não sei se é para mim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, a minha igreja, nananana, sabe aquele tanto de coisa que a gente coloca? Pois é. Porque era isso que eu tava fazendo, né? Não, Senhor, mas eu sou pequena demais. Nossa, Senhor, levanta outra pessoa. Nossa, Senhor, mas eu, do tipo... Não, nem dá, Senhor, pra mim fazer isso. Eu nem sei por onde começar, eu nem conheço as pessoas. Senhor, arranca esse trem, porque assim, do tipo... Pra mim não dá, sabe? Assim, pra mim não dá. Isso aí, pra mim, não dá. E aí o Senhor falou comigo, você tá reclamando, você tá choramingando e tal. Mas você tá competindo com pessoas a pé. O meu chamado para você é competir com pessoas que correm a cavalo. Pessoas que estão caminhando, indo longe. Gente, e aí eu separo, e do tipo, né, a gente acha que Deus vai afagar a gente, né? Não, querido, então tá bom, vou mandar um dinheiro, eu vou mandar um recurso, eu vou mandar pessoas, eu vou mandar um network, eu vou abrir a sua cabeça e colocar tudo lá dentro, eu vou te contar todo o meu plano, né? Porque eu também tenho disso, né? Ô Senhor, mas é só um passo que o Senhor mostrou, mostra tudo, né? E aí, sabe, a gente acha que Deus vai nos afagar, queridinho de você. Não, gente, não. Ele te dá o privilégio de aceitar ou não. Se você aceitou, querida, fecha o olho e vai. Agora, você aceita e fica assim, não, Senhor, mas gente, aí não faz, aí você não sai do caminho. Você não sai da estrada, você fica ali. Por isso que tem mulheres com 5, 10, 15 anos e parece assim, que não andou nada, que não caminhou nada, que não cresceu nada, não amadureceu em nada, que o Senhor não usou em nada. Por quê? Porque o Senhor mandou você fazer algo e você não fez. Você não obedeceu. Se você não obedeceu a primeira palavra, ele vai te dar mais o quê? Se a primeira ordem que ele te deu, você não cumpriu, como que você espera que ele te dê outra ordem? Qual é a moral, né, que você tem para ele para ele te dar? Gente, você não é uma mulher digna de confiança. Desculpa te falar nisso numa sexta-feira dessa, mas você não é digna de confiança. Ontem eu tava contando pro meu filho que eu tenho uma tia, eu tinha 6 anos de idade. Ela me prometeu uma câmera fotográfica. Naquela época, gente, câmera fotográfica era muito, muito caro. Muito caro, mas muito caro. Tô entregando a minha idade aqui pra vocês. E ela me prometeu e ela nunca me deu. Eu lembro disso até hoje.
E o meu relacionamento com ela ficou abalado por causa disso. Porque uma criança de 6 anos falou que ia ganhar uma máquina de fotográfica no dia do aniversário e não ganhou. Gente, eu fui perdoar ela quando eu me converti. Assim, conversava, pedia a benção e tal, mas sabe aquela coisa, você lá e eu cá? Você lá e eu cá? Era desse jeito. Por quê? Porque ela não era digna de confiança. Ela falou e não cumpriu. Então Deus falou com você, faça isso. Aí você foi lá e não fez. Ah, Senhor, mas tá tão difícil. Ah, Senhor, que não sei o quê. Sabe? E aí você não fez. Aí você tá esperando o quê? Um anjo chegar na sua porta com a bandeja de prata na mão com o rolo santo mandando o que você vai fazer? Ah, querida, sinceramente, eu acho que é meio difícil. Por quê? Porque você não se comportou como uma mulher digna de confiança. Faz sentido pra você, gente? Coloca aqui. Eu sei que é pesado. Afinal, é a primeira sexta-feira de setembro. Mas já agora pro final do ano, eu quero que vocês se preparem. Eu quero aqui mulheres que estão se preparando para algo maior de Deus. É de Deus, gente. É o sobrenatural de Deus. Eu quero que nós aqui, neste Instagram, nesse lugar, né, nas minhas mídias sociais, lugares onde que eu tenho acesso, no meu território de influência, né, que muitas podem achar que é pouco, mas pra mim é gigantesco, gente. Imaginar que tem mais de 3 mil mulheres aqui, gente. Meu coração, assim, contrai de nervosismo até. Eu falei, Deus, me ajuda, me dá a verdade. Eu quero que de agora até o final do ano, nós podemos ser preparadas na palavra. Preparadas em Deus. Então aqui vai ter preparo na palavra. Não vai ter coisa bonita, não, gente, porque assim, eu nem sei fazer, sabe? Não vai ter muita aquelas coisas, porque não sou eu, na palavra vai ter. E eu quero te preparar na palavra. E aproveitando hoje, eu quero te convidar a me mandar, eu vou ter que me mandar direct, depois eu coloco aqui no coisa. A gente vai começar 12 semanas para você transformar a sua vida, para você alinhar a sua vida, para você ser impactada. Vai ser totalmente gratuito. Serão devocionais, 12 semanas, 12 assuntos, várias mulheres trabalhando comigo, totalmente gratuito. Vai ser num grupo de WhatsApp. E a gente vai ficar do dia 21 de setembro ao dia 12 de dezembro, que vai dar essas 12 semanas para a gente fazer esse alinhamento espiritual. Tá? Então, se você quiser entrar com a gente nessa jornada, gente, mas assim, mulheres que querem realmente, tá? Porque é muito fácil você entrar em grupos de devocionais que tem milhões por aí, são ótimos, maravilhosos, tanto é que eu participo de algumas, tanto falando quanto ouvindo. Então, assim, não entra em mais um, não, sabe? Pega, faz, ouve, anota e se transforma na palavra. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouça mesmo, sabe? Se derrame, se desbruça, tá? Vai ser totalmente gratuito e vai manter as sextas-feiras aqui com essas palavras assim, tá? De direcionamento. Então, você tem essa semana para você sentar, orar e ouvir. Deus, eu estou aqui. Assim como um anjo chegou para Maria, assim como o Senhor usou, né, outros profetas, outras pessoas e tal, e falou com as pessoas o que elas precisam fazer, eu também preciso. Senhor, se o Senhor já falou e eu não ouvi, por favor, repita. Eu tenho uma aluna que fala assim, eu mando Deus desenhar. É a Roberta, então desenhe. Tá? Pede o Senhor para desenhar, para falar com você o que é. Só que ele só vai falar, gente, com aquelas que ele tem intimidade. Relacionamento é diferente de intimidade. Eu tenho relacionamento com todos os meus vizinhos. Oi, bom dia, boa noite. Se precisar de fazer uma festinha aqui em casa, eu convido todo mundo. Mas intimidade eu tenho com uma só, que é a dona Matilde. Se eu preciso de uma caneca de açúcar, é ela que me empresta. Outro dia, gente, acabou a luz aqui em casa e tudo aqui é eletrônico, eu não tinha um fósforo para acender uma vela. Eu fui na casa dela, porque com ela eu tenho intimidade. Então é diferente você ter um relacionamento com Deus e você ter intimidade com Deus. Semana que vem, se não me engano, a gente vai falar sobre isso, sabe? Sobre como ouvir a voz de Deus. Então já fica aí uma palhinha. Gente, que bom que amo os direcionamentos. Ai, que bom, eu fico muito feliz. Confesso pra vocês que eu queria ter uma palavra diferente, sabe? Assim, de amor e tal. Mas o Senhor me deu as cajadadas, então vamos às cajadadas. Mulheres, deu pra entender direitinho? Ficou dúvida? Coloca aqui pra mim. Ai, que bom, amém. A palavra é tudo. A palavra é tudo. E que bom que faz sentido. Tô até com vergonha. Precisa ficar com vergonha não, Sônia. Um dia eu ouvi isso também, querida. E olha,
é assim mesmo, tá? E graças a Deus que você ouviu, que agora tá na hora de você se posicionar. Não é fácil, tá, gente? Volto a repetir, não é fácil não. Não tô falando com você que vai ser, né, colorido, não. Mas importa, vou falar que nem Pedro agora, né? O que a gente quer? Servir a Deus ou servir aos homens, né? Se for a Deus, então a gente precisa tomar essa tenência. Ai, que bom! Aquele que ama corrige, verdade. Aquele que ama corrige. Gente, agora eu vou dar só... É verdade. Essa cajadada é um alerta de Deus, né? Gente, então agora eu vou falar rapidinho aqui sobre um link que tá lá no... Eu vou colocar o link do grupo, tá? Vai ter escrito assim, ó, 12 semanas de alinhamento. E aí você entra, é um grupo de WhatsApp. Vai ficar silencioso, é bacaninha, tá? Você entra lá, cajadada vai ter muito, viu? Faz sentido, não é fácil não, mas a direção é. Gente... E mesmo não sendo fácil, quando você tem plena certeza que você está fazendo aquilo que Deus mandou, você pode fazer aquela oração, olha, eu sempre faço isso, olha, Senhor, eu tô passando por isso, mas eu tô aqui fazendo aquilo que o Senhor mandou. Então, Senhor, abre o mar, manda a nuvem, manda o maná, resolve essa situação, porque eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Se precisa de me dar força, me dê força. Se precisar de paciência, me dá paciência. Agora, se precisa de milagre, faça um milagre. Por quê? Porque eu tô indo em caminho, em direção daquilo que você mandou. A gente tem legalidade, sabe? É igual o Davi fala. Olha, Senhor, eu sou reto diante do Senhor. Tem um monte de gente querendo me matar, tem um monte de gente falando mentira sobre mim, eles estão rindo da minha cara, mas olha, esquadrinha o meu coração e vê se não tem, se tiver caminho errado, você pode consertar, agora se não tiver, me abençoa. A gente tem essa possibilidade de orar, por quê? Porque você tá fazendo aquilo que ele mandou. Agora o ruim, gente, dá ruim quando você cria todo o plano perfeito e fala assim, Senhor, abençoa aqui que eu tô indo. Aí, gente, dá ruim lá na frente, acabou, você vai chorar pra quem? Você nem pediu a opinião dele. Aí não tem como, né? Não tem como você chorar. Não tem como você chorar, tá bom? Gente, então, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. A nossa mentoria vai começar dia 21 de setembro. Até dia 8 você consegue comprar com desconto, R$197. Você pode dividir no cartão, enfim. Eu acho que, se não me engano, até de 12 vezes. Se você quiser entrar, venha. Letícia, o que vai ser a mentoria? Gente, a mentoria vai ser um autoconhecimento e conhecimento do alto. Vai ser um momento, uma oportunidade de você parar e se limpar das vozes que você ouviu do mundo, né? A gente vai mergulhar assim bem na essência. Não é fácil também, tá, gente? Vai chorar, vai dar dor de cabeça. Tanto é que eu tô até mudando o formato dela pra dar menos bug durante a mentoria. Mas se você entrar, vai ser... Aí, ó, a Lu tá falando que ela super indica que a mentoria é profunda. É mesmo, gente. A gente vê coisas que a gente não enxergava, mas sai de lá também, assim, com mais direcionamento, né? Do tipo, então tá, se é isso que tá errado, eu vou consertar. Até dia 8, tá, gente? Que tá com desconto. E por quê? O que vai acontecer? Semana que vem vai começar uma maratona aqui de 7 aulas aqui no Instagram, totalmente gratuita, sobre como ser uma mulher movida pela palavra. Então serão, assim, cada dia vai ser um tema, tá? Bem profundo, enfim, biblicamente e tal, porque vai ser o preparo para a mentoria que vai começar dia 21. Então, assim, vai ser muito legal. Então, eu conto com vocês. Gente, então, beijo. Fique com Deus, Jesus abençoa. Eu vou deixar essa live salva, mas eu gostaria muito que você fosse lá naquele post que tá lá do ladinho, escrito assim, você ouve o chamado, você tá ouvindo o chamado, uma coisa assim, um amarelinho, e colocasse lá pra mim o que você gostou, o que você tá entendendo, quais são os direcionamentos que tem, né, de Deus pra você, o que você entendeu aqui, o que Deus falou, qual que foi a frase, qual que foi o versículo, tá? Que vai ser muito bom eu saber disso, pra gente continuar caminhando, tá bom? Beijo pra vocês, Deus abençoe. Desculpa as interrupções do Arthur, né? Mas casa com menino é desse jeito mesmo. Beijo pra vocês, Deus abençoe.